Fala pessoal, começando nossa reunião semanal de alocação, notícias, estratégias e produtos, semana do dia 9, a semana do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, começando como sempre com cenários e notícias, começando no ambiente doméstico. Bom, acho que primeiro o destaque da semana passada se concentrou principalmente na decisão do Fachin, do ministro Fachin, em dar andamento na criação do Código de Ética para o STF, e ele colocou a ministra Carmen Lúcia como relatora. Acho que é uma relatora interessante. A Carmen Lúcia nunca esteve envolvida em nenhum tipo de escândalo de familiar ou de advocacia paralela, assim, vamos dizer, indireta, como a gente viu agora no caso do Alexandre de Moraes, também com o caso do Lewandowski, que eu acho que foi o mais marcante, Ele saiu como ministro do Supremo, ficou ali, se eu não me engano, 5 meses antes de se tornar ministro da Justiça. Nesse meio tempo, ele assinou um contrato de assessoria jurídica com o Banco Master, com pagamentos de R$250 mil por mês. Foram mais do que 5 meses, não, acho que foram 5 meses, 2 milhões e pouco ao todo. E depois, quando ele assumiu o Ministério da Justiça, ele transferiu esse contrato para o filho dele, mudando para uma assessoria tributária, Então, mostra, de fato, aquilo que a gente veio falando, desse tremendo conflito de interesse que existe, e ainda um conflito de interesse que blinda quem é do judiciário e da advocacia, que a gente falou isso na última reunião. Então, existe um escândalo, existe um levantamento gigantesco de dinheiro fraudulento, e aí quem atua na defesa jurídica, advocatícia desses escândalos, recebe uma parte relevante desse dinheiro, mas recebe como um dinheiro limpo, porque, afinal de contas, é uma prestação de serviço. O ministro Alexandre de Moraes se pronunciou em relação a esse código de ética, disse que é meio que um absurdo, que isso não faz sentido, que a profissão de magistrado, como um todo, qualquer juiz, não só ministro do STF, mas já é muito, como eu posso dizer, já é muito restritiva em maneiras de se ganhar dinheiro, etc., que se também impedisse o familiar de ter algum vínculo seria complicado, mas a gente sabe que isso é muito inaceitável, Só reforçando, a Malu Gaspar, uma jornalista do Globo, soltou lá o contrato de prestação de contas da esposa do Alexandre de Moraes, do ministro, a Vivian, no valor de 130 milhões, uma coisa assim, por um pouco mais de um ano de prestação de serviço. Então, de fato, não faz sentido isso. Agenda econômica da semana, uma agenda fraca aqui para o Brasil. A gente teve hoje a divulgação do IPCA de janeiro, veio em 0,33%, um pouco acima do que era a projeção, que era 0,32%, então praticamente em linha, mas isso já se ligou um pequeno sinal de alerta ali em relação a uma inflação um pouco mais resistente. Amanhã sai PPI, também sai confiança do consumidor e fluxo estrangeiro. Acho que fluxo estrangeiro é um dado interessante para a gente olhar, muito por conta desse bull market que a gente está vivendo, que a gente viveu em janeiro, bem atípico. Quinta-feira a gente tem crescimento do setor de serviços e sexta-feira a gente tem vendas no varejo e IGP-10. Aí, como matéria, trouxe primeiro essa, a inflação de janeiro tem resistência técnica, mas não limita corte de juros em março, então o mercado continua precificando corte de 0,5%, 50 bips na próxima reunião do Copom. Também teve um burburinho aí, o ex-ministro Fernando Haddad saiu da Fazenda, o Dario Durigan, que era o primeiro secretário, o braço direito dele, assumiu ali interinamente para finalizar o ano. O Haddad já disse que queria se dedicar na composição das propostas do Lula, do plano de governo do Lula da reeleição, mas existe uma pressão para ele sair ou para governador ou para Senado, principalmente, mas também surgiu um burburinho de colocar ele dentro do Banco Central, que a gente vai ter aí a rotatividade de algumas cadeiras. Isso não foi muito bem visto, aí teve um pouco de recuo, mas existiu esse burburinho
o mercado sinalizou ali um certo receio de ter uma influência, às vezes até maior do que a do presidente do Banco Central, e isso ser visto como mais uma pressão para corte de juros. Aí, falando um pouco de fluxo, né? Fluxo estrangeiro guia Ibovespa melhor janeiro desde 2006, mercado espera por mais, então, de fato, existe um momento otimista para a Bolsa Brasileira, com toda essa rotação técnica de mercados desenvolvidos para mercados emergentes. A gente está iniciando temporada de resultados do quarto trimestre do ano passado, acho que também é uma janela interessante para a gente ver se sustenta e impulsiona mais essa subida da Bolsa ou se frustra as expectativas aí de balanços bons. Balanço de banco já veio bom, né? Santander veio em linha, veio bem parecido com o que estava vindo. Bradesco surpreendeu positivamente, Itaú veio um estouro de resultado, então, pelo menos na parte bancária, a gente está vendo uma consolidação de bons resultados que tende a puxar índice mais para cima. Aí, começo desse mês, a gente teve várias pesquisas, né? Teve Quaest, teve Paraná Pesquisas, teve uma outra que eu esqueci o nome, todas mostrando, de fato, o Tarcísio fora do páreo, e o Tarcísio fora do páreo principal, mas ainda é elencado ali como potencial candidato, e todas mostram o Lula na frente, o Lula sendo reeleito, mas o Flávio, a partir do momento que se diminuiu um pouco o volume dessa ideia do Tarcísio ser candidato, o Flávio disparou, aí está com 30% das intenções de voto, mostrando de fato que é um fluxo muito mais antipetista do que bolsonarista de fato, né? O Tarcísio deu uma sinalização clara aí de que deve concorrer para a reeleição no governo de São Paulo mesmo, abrindo o caminho para o Flávio se candidatar. O Flávio tem tido dificuldade de conseguir um bom marqueteiro para sua campanha publicitária, os principais nomes aí da política já negaram trabalhar com ele, mas vamos ver como acontece. Infelizmente, tudo indica que a gente vai ter mais uma eleição em que os dois candidatos com maior rejeição vão para o segundo turno, uma eleição, um voto muito mais pautado em tirar quem você não quer do que colocar quem se quer de fato. Aí uma notícia que, com todo escândalo, Master, INSS, etc., Brasil repete pior posição em índice de corrupção da Transparência Internacional, repetiu a sua segunda pior nota, né, que tinha sido em 2012, fazendo 35 pontos numa escala de 0 a 100, né? É triste um pouco ver isso e, ao mesmo tempo, coloca a gente em reflexão se, de fato, a gente piorou nesse último ciclo desses anos ou se a polícia, a promotoria, enfim, o poder público que está mais atuante e descobrindo mais coisas. E aí, por fim, Galípolo dizendo, né, o Banco Central conduziu um trabalho bem fundamentado até decidir pela liquidação do Banco Master, agradeceu principalmente o apoio do setor financeiro, né, que declarou ali prontamente apoio ao trabalho do Banco Central, e acho que esse é um ponto interessante, né, para a gente ver quão responsável com a sua posição de banqueiro central o Galípolo foi, né? Se a gente olhar para essa história do Master, com um monte de deputado envolvido, com ali a Lagoinha, uma instituição, né, religiosa, ali, uma igreja evangélica com fiéis de alto poder aquisitivo, com muitos políticos envolvidos, com vários coronéis e caciques de partidos, com ministros do Supremo envolvido, né? O lance da esposa do Alexandre de Moraes, o lance do envolvimento do Lewandowski, que deixou de ser ministro, mas depois foi para a Justiça. Já se pautaram algumas conversas que houveram entre o Lula e o Vorcado também, para discutir alguma coisa. Toda a pressão que tinha ali em Brasília com a questão do BRB, os fundos de pensão estaduais ali, tanto do Rio de Janeiro, o principal. Então, tinha muita gente poderosa envolvida nesse escândalo do Master, que teria poder para tentar fazer uma pressão, para arrumar uma maneira de se desvencilhar com isso, e mesmo praticamente com os três poderes envolvidos, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, o Banco Central conseguiu ser protagonista, não se dobrou a nenhuma pressão e, de fato, foi lá e atuou como deve ser, liquidando o banco. Então, acho que é uma bela surpresa que o mercado tem que ter,
né? Porque, de fato, o Galípolo e o Banco Central como um todo peitou aí meu, peitou o status quo e tudo que mais existe na polícia, na política. Acho que é, de fato, algo bem honrado aí para a gente mostrar, né, para a gente reconhecer o trabalho do Galípolo e, ao mesmo tempo, também perceber que existe uma crítica muito grande ao capitalismo, ao sistema financeiro, ao sistema bancário e etc. E aí, quando estoura uma bucha gigantesca, que são todos políticos envolvidos, a primeira instituição, vamos dizer assim, que prestou apoio e foi muito enfática foi justamente a associação do setor financeiro prestando apoio a uma decisão totalmente técnica do Banco Central. Bom, outras duas notícias, né? Minha Casa Minha Vida deve contratar 1 milhão de imóveis para 2026 e mais 1 milhão para 2027, explicou o ministro Jader Filho, né? Filho do Jader Barbalho. Acho que isso é interessante, não deixa de ser já uma sinalização de um investimento político para essa reeleição. Boa parte da puxada desses imóveis são para as faixas incluídas, né, as novas faixas incluídas no Minha Casa Minha Vida, que chega ali a famílias até com ganho médio de 12 mil reais por mês, então, de fato, é a classe média, que é onde o governo busca mais aprovação, né, tanto com a isenção até 5 mil e agora com essa nova rodada de Minha Casa Minha Vida, e aí aproveitando que não dá para deixar barato, é uma tremenda de uma contradição. A Casa Civil ali, chefiada pelo ministro Rui Costa, fez alguns posts ali mostrando, tipo, não, se você é um playboy que ganha mais de 5 mil reais por mês, essa notícia não é para você, né, levantando um pouco da polarização de pobre e rico no Brasil, que a esquerda gosta de trabalhar. Então, foi um post que pegou mal, foi apagado rapidamente, mas sinalizando ali que, tipo, pô, quem ganha 5 mil, você que é playboy, você que é elite, não é com você que o governo quer conversar, você que ganha, sim, menos de 5 mil, é trabalhador, é esforçado, você sim merece o nosso crédito. Foi essa sinalização ali da Casa Civil, o que é um absurdo, né, porque afinal de contas também 5 mil reais está longe de ser uma fortuna, e quem tem 5 mil reais tem porque trabalha, né? Mas, de maneira muito contraditória, a Casa Civil sinaliza que quem ganha mais do que 5 mil reais é playboy, mas, ao mesmo tempo, você tem aí um benefício, um subsídio fiscal para famílias até 12 mil para comprar casa, né? Então, ou o cara é playboy e não precisa de ajuda, ou ele está longe de ser playboy, que é a realidade, e um incentivo, subsídio do governo é interessante para conseguir ter a casa própria. E trouxe também, Índia tem negociações com acordos de minerais críticos com o Brasil, mais 3 países, o foco é lítio e terras raras, e a Índia também, que é um polo de desenvolvimento tecnológico, né, também busca aí ter acesso a essas tecnologias de processamento e refino. Trouxe essa matéria mais para mostrar um pouco, de fato, como o Brasil tem buscado ampliar o seu mercado, né, internacional, tem a questão da União Europeia e da Mercosul, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, que deve andar, tem aí algumas parcerias novas com os Estados Unidos, e tem sempre a China, que o país sempre amplia o comércio de fato. Terras raras é o assunto da vez, deve continuar sendo por um bom tempo, e o Brasil tem um oceano azul para explorar. Bom, ontem a gente teve a divulgação do Boletim Focus, trazendo aí as atualizações nas projeções do mercado financeiro. Então, olhando para o final de 2026, a gente teve uma pequena queda na projeção da inflação, de 3,99 para 3,97, manutenção em PIB de 1,80, manutenção em câmbio de 5,50, manutenção de Selic em 12,25, tomara que a gente atinja de fato essa Selic no final do ano. Para 2027, manutenção em todos os vértices, 3,80 para inflação, 1,80 para PIB, 5,50 para câmbio e 10,5 para Selic. E para 2028, manutenção de 3,50 para inflação, 2 para PIB, uma queda de 5,52 para 5,50 no câmbio e 10 para Selic terminal de 2028. Acho que o que é interessante da gente olhar aqui rapidamente, né?
uma estabilidade de 5,50 para o câmbio nos 3 anos, praticamente. Então, de fato, sinalizando uma acomodação na projeção do câmbio, a projeção está acima do que se encontra hoje, e basicamente também uma estabilização aqui, provável final de ciclo de corte de juros, né, se a gente pensar que de final de 2027 para final de 2028, a projeção do mercado como um todo é de ter só 0,5%, né, 50 bips de corte ao longo de um ano inteiro, né? Então, pode ser uma estabilização para depois continuar caindo, ou pode ser ali já uma estabilização da Selic desse ciclo de queda, que infelizmente 10% é alto, mas se a gente pensar em relação a hoje, é 1/3 a menos do que a gente tem, né? Então, não deixa de ser um ritmo interessante de corte. Bom, a gente tem temporada de balanços, tem BB Seguridade, Banco BTG, Pine, Motiva, que a gente não trabalha, TIM, que a gente não trabalha, Suzano é um papel interessante para a gente acompanhar, temos poucas posições, mas é um grande player do mercado, uma blue chip que traz fluxo e bastante coisa. Log Propriedades, TOTS, Padetec, eu não conheço, Klabin, a gente está na nossa carteira e a gente tem bastante posição, Guararapes, Banrisul, e aí aqui acho que a principal, Banco do Brasil, Vale, XP, que acaba sendo importante para a gente entender os andamentos da empresa que, enfim, que a gente está vinculado, e os Minas na sexta-feira. Bom, em relação à internacional, acho que os 2 grandes destaques da semana passada se concentraram primeiro nos novos desdobramentos do caso Epstein, né, que tem colocado o Trump e muitos outros políticos em alerta, né? Tem muito material, são assim milhares e milhares e milhares de fotos, de vídeos, acho que são 3 milhões de páginas de trocas de e-mail e etc. Então são coisas, muito material, obviamente que 80, 90% disso são trocas de e-mail que não tem nada a ver com nenhum tipo de escândalo, mas o que tem sido visto com bastante temor para o meio político. E também na apresentação em tom de protesto, né, do Bad Bunny na final do Super Bowl no domingo, em que foi um claro protesto ao Donald Trump, que sinalizou aí que recebeu o golpe e já fez um pronunciamento, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a agenda econômica está marcada pelos seguintes destaques. Ontem saiu expectativa de inflação ao consumidor nos Estados Unidos em 3,1%, acho que esse é um ponto interessante da gente olhar, né, pensando que os Estados Unidos já iniciaram um ciclo de corte de juros, e, pois, se a gente olhar para a inflação de lá e para a nossa inflação aqui, cara, elas estão relativamente próximas, né? Tipo, relativamente próximas, a gente está com 4,44 aqui no acumulado dos últimos 12 meses, mas você vê que a expectativa de inflação lá é de 3%, né? Se a gente olhar para o nosso juro de 15 e para o juro deles de 3,5%, a gente percebe de fato como a inflação segue sendo um problema e deverá continuar sendo um problema para os Estados Unidos. Terça-feira, hoje, sai otimismo entre pequenas empresas e também sai vendas no varejo nos Estados Unidos. Quarta-feira tem pedidos e juros, né, pedidos de novas hipotecas e juros de hipotecas. Saiu payroll, não sei porque vai sair na quarta-feira, achei que sexta pudesse ser feriado nos Estados Unidos, mas tem divulgação do PCI. E taxa de desemprego. Na quinta-feira, a gente tem pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, balanço patrimonial, saldo de reservas dos bancos com o Fed, e sexta-feira a gente tem PCI, um dado de inflação aí importante para a gente monitorar. Na zona do euro, segunda-feira saiu confiança do investidor, acima das projeções, veio em 4,2. Sexta-feira sai PIB, tanto do quarto trimestre de 2025 como do ano fechado, balança comercial, emprego total e variação de empregos na zona do euro. Aí trouxe, né, tipo, Trump se queixa de show de Bad Bunny no Super Bowl, foi um insulto à grandeza da América. Ele fez uma repressão, um protesto muito claro contra a repressão contra imigrantes nos Estados Unidos, né, inclusive entregando o prêmio do Grammy que ele ganhou
o menino de 5 anos que foi preso por mais de uma semana pela ICE, né, pela Polícia de Imigrantes, que foi de fato um absurdo. Cantou todas as músicas em espanhol, não cantou absolutamente nada em inglês, então foi a final do evento esportivo mais importante para os Estados Unidos, do esporte mais relevante, mais característico dos Estados Unidos, com um show de um latino cantado em espanhol, voltado 100% para a América Latina. Acho que foi algo relevante. Eu, particularmente, achei o show ruim, assim, as músicas ruins, achei musicalmente ruim, embora eu não ache o Bad Bunny ruim, mas a mensagem foi importante, o alcance foi importante, só se falou disso na América Latina e nos Estados Unidos desde domingo, quando foi a final. Aí trago aí, né, novos do caso Epstein causam terremoto no governo Trump. Existem vários vínculos fortes, negociando uma menina de 14 anos, negociando sexualmente, né? Tem alguns relatos de vários encontros na mansão de Mar-a-Lago do Trump. Então, existiu um vínculo muito próximo entre o Trump e o Epstein, embora essa amizade, esse vínculo já tenha sido rompido há muito tempo, teve algo muito forte, não só com o Trump, como com vários outros presidentes dos Estados Unidos. O Bill Clinton está envolvido, o Bush pai está em várias imagens, em várias trocas de e-mail. Então, é de fato algo que acho que vai sair muita coisa debaixo desse tapete aí para a gente monitorar. Aí trouxe os andamentos do acordo Mercosul-União Europeia, que ainda vai demorar para se desenrolar, mas o Arlindo Chinaglia, que é o relator do acordo, disse que na semana após Carnaval o acordo vai a plenário para ser discutido e votado e definido algumas coisas, e aí trouxe já, Macron afirma que o acordo da União Europeia com o Mercosul é ruim e mal negociado. A França é o maior opositor a esse acordo, né? Tem medidas protecionistas muito grandes, principalmente para o agro, para a parte de leite, queijo e etc., e frutas. Então, o Macron, a França, desde o começo, há 30 anos atrás, quando isso começou a ser discutido, sempre se opôs. A França perdeu, mesmo tentando fazer um lobby ali e encabeçar uma liderança contra o acordo, foi voto vencido. O Macron também tem sido muito verbal na Europa, ter uma política muito mais protecionista, ainda mais protecionista, não só em relação a comercial, mas a parte de investimento bélico, a insegurança com essa ruptura dos Estados Unidos, tal, e aí aproveitou esse momento, né, fez um pronunciamento extenso, falou que os riscos dos Estados Unidos invadirem a Groenlândia ainda não acabaram, que a Europa não pode ficar de braços cruzados só porque o Trump recuou, que ele vai vir de novo numa nova ofensiva, que ele também não está errado. E junto nesse grande discurso de fortalecimento e união da União Europeia, ele aproveitou para se opor ao acordo da União Europeia com o Mercosul, que de fato tem um quê de ruim para a França, né? A gente, aproveitando esse tema, a gente teve um outro problema relacionado a esse acordo. A Argentina, recentemente, firmou um acordo comercial com os Estados Unidos, colocando em risco o acordo da Mercosul com a União Europeia, porque existem algumas cláusulas ali de reciprocidade e de comércio bilateral, né? Então, que talvez esse grande acordo que a Argentina está costurando com os Estados Unidos pode ir contra o regulamento e as decisões ali do acordo União Europeia-Mercosul. Bom, os dados de inflação todos atualizados, né, com o IPCA de janeiro que saiu, então a gente segue com principalmente IPADI e GPDI em campo negativo, né, muito pressionado por essa queda do dólar, enquanto o IPCA acumulou uma alta aí de 4,44 em 12 meses, e o INCC ligou aí um sinalzinho de alerta, estava vindo sempre na casa de 0,2, 0,1, veio 0,72, um bom aquecimento aí da inflação para o Índice Nacional de Construção Civil.